Como já é hábito, o Rally Sopete abriu mais uma temporada do Nacional de Rallys. Se no ano passado a vitória sorriu a Jorge Bica, este ano foi a vez de Fernando Pérez dominar a competição. Apesar de termos ganho com 1 minuto de vantagem, foi bastante difícil para nós, principalmente porque logo nos treinos tivemos um azar com o carro de treinos. Treinamos a prova não da maneira como costumamos treinar as corridas, todos os rallies, e portanto estávamos um bocadinho apreensivos. Fernando Pérez e Ricardo Caldeira estrearam no Sopete um novo Force Corse Cosworth, proveniente das oficinas da equipa de Malcolm Wilson. Mais potente que a anterior versão e com novos desenvolvimentos, este carro permitiu a Pérez dominar a concorrência. E se alguém tinha dúvidas desse domínio, tudo ficou esclarecido depois de terem sido disputados os primeiros troços do rally, onde Fernando Pérez amealhou uma confortável vantagem sobre Jorge Bica. O campeão nacional em título participou no Rally Sopete com o Lancia da equipa Astra, o mesmo carro com que Bica alinhou no último Rally da Madeira. Apesar deste Lancia ter sofrido algumas alterações e Bica ter efetuado nos treinos mais de 20 passagens por cada especial, o piloto de Almada não conseguiu contrariar o andamento de Pérez. Faltou a Jorge Bica um carro mais potente para poder lutar com o seu adversário. Não sei, o carro não havia possibilidade nenhuma de lá chegar, portanto a gente deu tudo o que era possível. Arriscámos muito na primeira secção, arriscámos mesmo muito. Na segunda começámos a entrar a arriscar também, fizemos um peão de excesso de velocidade, pronto, e aí baixámos os braços e viemos devagar até aqui. No terceiro lugar ficou José Carlos Macedo, que estreou no Sopete o novo Clio Williams. Ligeiramente mais potente que o Clio 16 válvulas que a Renault utilizou na época transata, o Clio Williams permitiu a Macedo esmagar a concorrência na classificação para os carros de somente 2 rodas motrizes. Macedo e Miguel Borges lutaram ao longo da prova com Paulo Meireles pela posse da terceira posição. Dessa luta ficaram alguns momentos espetaculares, com Macedo a não conseguir evitar um peão já perto do final do rally. Paulo Meireles foi durante a primeira secção o terceiro classificado, mas alguns problemas com a embreagem do seu Volkswagen Golf obrigaram-no a ceder algum tempo para Macedo. Depois de concluída a prova, Meireles perdeu a 4ª posição em virtude de ter sido desclassificado por ter partido para um troço com o motor desligado. Com a desclassificação de Meireles, Carlos Carvalho subiu um lugar na geral. Carvalho e José Alves estrearam na primeira prova do Nacional de 94 uma nova máquina, o Mitsubishi Galant de 6 velocidades, um dos 7 carros que a equipa de Carvalho comprou à Rally Art. Ainda em fase de adaptação ao novo carro e com poucos pneus para disputar a prova, a Carlos Carvalho raramente conseguiu andar ao nível dos mais rápidos. Na parte final da prova, o piloto do Mitsubishi não conseguiu evitar uma ligeira atravessadela do seu carro e, quando retomou o andamento, quase tocou numa das câmaras da Rádio-Televisão Portuguesa. German Castrilhon, ao volante de um Escort Cosworth, foi o vencedor do agrupamento de produção, depois de ter beneficiado dos problemas de Rui Madeira. Castrilhon terminou a prova na 5ª posição e ficou à frente de Rui Conceição. O piloto madeirense estreou no Sopete o seu novo carro, que não é mais do que o Force Corse que Fernando Pérez utilizou na temporada de 93. Conceição alinhou na prova nortenha para se adaptar ao Force e, segundo o piloto, os objetivos foram alcançados. Sérgio Valejo, em Peugeot 309 GTI, concluiu a competição no 7º posto e foi o segundo classificado no agrupamento de produção. No 8º lugar terminou outro piloto espanhol, Roberto Mendes, em Ford Sierra Cosworth. Mendes, tal como Valejo e Castrilhon, beneficiou muito das dificuldades da Rui Madeira. O piloto do Ford Sierra dominou o agrupamento de produção até à 6ª classificativa, altura em que começou a sentir alguns problemas com a bomba de gasolina. Por 2 vezes, esta foi substituída, o que levou o piloto a penalizar, perdendo todas as hipóteses de poder acompanhar os seus adversários. Já perto do final da prova, os mecânicos de Rui Madeira detectaram que o problema não estava na bomba de gasolina, mas sim numa simples ficha. Rui Madeira terminou o rally na 9ª posição, à frente de John Morton, em Lancia. António Jorge, em Renault Clio, teve algumas dificuldades ao nível dos travões, mas ainda assim conseguiu terminar o rally na 11ª posição. A primeira prova do Nacional registrou algumas saídas de estrada. Albano Costa, que alinhou ao volante do ex-carro de Hélder Valente, não conseguiu evitar um ligeiro contacto com a escapatória da especial dos Tourãos. Albano Costa terminou a prova no 14º lugar, bem à frente de Jaime Sousa e do nosso companheiro de trabalho Pedro Gil Vasconcelos. Se Vasconcelos não se tivesse distraído várias vezes a acenar para as câmaras da RTP, talvez a classificação do seu piloto tivesse sido outra. Na última posição ficou uma dupla muito especial, António Manuel, o navegador de José Miguel na época transata, e a sua mãe, Maria Alice. Foi o regresso de Maria Alice aos ralis numa altura em que já conta com a bonita idade de 60 anos. Uma participação para recordar-se velhos tempos. Ele teve realmente vontade que eu viesse com ele e, uma vez que era meu filho, fiz muito gosto nisso. E está a gostar de estar a participar na prova? Imenso, imenso. Eu já fiz há uns anos, já fiz alguns ralis também, como navegadora,
Portanto, já mais ou menos sei como isto é, embora nesta altura seja tudo muito mais difícil. Mas estou a gostar muito mesmo. Dos pilotos que não conseguiram terminar a prova, referência para Luís Muniz, Parcílio Somerville e António Campos. Mas se estes puderam alinhar no rally, o mesmo já não sucedeu com 2 pilotos que estavam inscritos ao volante de Renault 11 Turbo. Madureira Marques e Diniz Duarte foram colhidos de surpresa, quando somente a um dia da prova ir para a estrada foram informados de que não poderiam participar, já que os seus carros tinham perdido a homologação. E tudo porque a Renault francesa não pediu uma extensão de homologação à FIA para o modelo 11 Turbo. Referência final para o mau comportamento de alguns espectadores. Várias pessoas mal posicionadas colocaram não só a sua segurança em perigo, como também a dos pilotos. Estamos a um mês do Rally de Portugal e para a estrada, e estas situações servem como exemplo do que não se deve fazer. A Carlos Marques iniciou a época de 94 de rallies para clássicos da mesma forma como tinha fechado a temporada de 93, a vencer. O piloto do Force Corse manteve ao longo da prova uma interessante luta com Joaquim Bessa em Porsche pela posse da primeira posição. Embora tivesse alguns problemas de travões, a Carlos Marques esteve sempre muito perto de Joaquim Bessa. Os dois pilotos terminaram a primeira secção da prova separados por apenas 2 segundos. Marques assumiu o comando do rally no troço de Brandara depois de uma saída de estrada do seu adversário. De um momento para o outro, Joaquim Bessa descia de primeiro para quinto. Até ao final da prova, a Bessa viria a recuperar algumas posições, terminando o rally no terceiro lugar, atrás de Fernando Silva, também em Porsche. Na quarta posição, iria terminar Jorge Rodrigues em BMW 2002 Ti. Na luta pelo quinto lugar, Luís Pinho em Fiat 124 ST levou de vencida Vasco Miranda, também em Fiat, mas no 127, e por apenas 2 segundos. A discussão entre os pilotos dos 2 carros italianos foi um dos polos de interesse do rally organizado pelo Targa Club. Depois de Vasco Miranda, classificaram-se Aníbal Rolo, António Bento e Fernando Soares. O rally Sopete para clássicos ficou ainda marcado por algumas saídas de estrada. Sem alguns casos, o piloto pôde regressar ao Alcatrão, como Pedro Marcelino. O mesmo já não sucedeu com Rui David. O piloto perdeu o controle do seu carro e saiu da estrada, embatendo-se em algumas árvores. Um acidente que, felizmente, não trouxe quaisquer danos físicos, tanto para o piloto como para o navegador.